vai conversar pela internet com o Fernando Capês, diretor executivo do Procon aqui em São Paulo. Aliás, se tiver dúvida, pode mandar aqui pra gente, #BDSP. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Qual que é a maior queixa que vem aí com relação a que área e que setor, hein? Bom, nós estamos com as companhias aéreas, cancelamento de eventos e escolas. Acho que são os 3 pontos aí que estão nessa ordem. E de que forma chega essa... E de que forma chega essa queixa aí, dizendo que as empresas não querem honrar, não querem conversar, não querem ter o diálogo, é algo impositivo? Como é que é? A queixa principal é que as empresas estão muito assustadas com essa crise e elas estão evitando atender o consumidor. Então, eles estão vindo ao Procon e o Procon está assumindo a mediação dessas conversas, porque não estão conseguindo chegar no serviço de atendimento ao consumidor dos fornecedores. Então, o Procon está se colocando como mediador, organizando as reclamações por assunto e número de reclamantes, e aí nós procuramos o fornecedor e entramos em um acordo, conversando. Nos termos da matéria aí, aliás, muito boa matéria, porque 2 vezes aparece a expressão que é fundamental para a gente solucionar esses problemas e sair dessa crise. Bom senso. Bom senso, bom senso. Com bom senso, equilíbrio e serenidade, ambas as partes conversando nessa crise pandêmica, tenho certeza que o Procon vai conseguir atender os consumidores. Ontem eu acompanhei alguém dizendo assim, em rede social, dizendo assim, eu sou aqui o número 2000 e alguma coisa de atendimento num chat de uma companhia aérea. Como eu estou com tempo, eu vou esperar. Deve estar até agora, né? Porque para atender todo mundo. E aí, qual é a saída, qual é a recomendação para o consumidor nessa situação? É difícil, hein? Rodrigo, nenhum código do consumidor, nenhum manual de doutrina, nenhum julgado ocorreu pensando numa situação como essa, de pandemia generalizada. Nós já enfrentamos casos de negociação por motivo de força maior, mas não um motivo de força maior que leva à interrupção de todos os contratos, de todos os fornecedores ao mesmo tempo. Então, nesse momento, é necessário equilíbrio, serenidade, para que a gente busque a seguinte solução. A interrupção do contrato, do pagamento, tem que ser a última opção. Nós temos que procurar, nesse momento, nós estamos sugerindo a Senacom, os Procons estaduais, a conversão do crédito para ser usado na primeira oportunidade em que for possível. Você tem um evento contratado, mantém aquele crédito e usa no outro momento, sem que haja cobrança de multa, retenção de valor ou qualquer outra coisa. Essas cláusulas contratuais, nesse momento, não valem nada, que dão direito ao fornecedor cobrar multa ou reter valor. O consumidor tem direito, se quiser, a reagendar o evento na primeira oportunidade possível e fazer uso nas mesmas condições. Então, essa tem sido a nossa orientação. Nós temos conversado com as companhias aéreas, agências de turismo, eventos, escolas. Estamos indo nessa linha. Manutenção do contrato, não interrupção dos pagamentos e preservação do crédito sem multas, sem ônus, para ser usado na primeira oportunidade. Isso independentemente daquelas regras que existem, por exemplo, esse aqui você comprou numa tarifa mais barata, esse aqui não dá direito à remarcação, não dá direito a manter o crédito, ou seja, passa a valer para tudo, é isso? Eu bem estou entendendo? Rodrigo, tem um princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa. Ou seja, nem o consumidor e nem o fornecedor podem ter vantagem nesse momento. Se ele tinha uma tarifa especial para ser usada em momentos especiais, ele vai usar num momento que seja especial, compatível com aquele que ele iria usar. Se ele quer um outro tipo de tarifa, ele paga a diferença. É mais ou menos como se a Terra parasse de girar por um tempo e ela voltasse a girar daqui 3, 4 meses, espero que até antes. No momento que ela voltar a girar, que a economia reativar, é como se nós estivéssemos no dia de hoje. Ele vai usar nas mesmas condições que poderia usar hoje e sem nenhum ônus cobrado pelo fornecedor. De outra forma, nós sairíamos dessa crise com as empresas todas quebradas. Se o Procon radicalizar na negociação, elas vão dizer não, vai judicializar e aí o prognóstico é incerto e muito demorado. É claro, e daí vai sobrecarregar o judiciário também. A Glória está preocupada aqui com a questão, e a preocupação de muita gente aqui, das escolas, né? Como é que fica a escola? Das escolas, pois é, porque as escolas estão paradas, principalmente de crianças pequenas, né? E como é que fica essa situação? As escolas deveriam dar um certo desconto, já que as crianças não estão indo à escola, e aí também
Para a escola também não tem aquele gasto com água, com energia elétrica, apesar de terem a folha de pagamento dos professores. Ô, Glória, nós conversamos com a Senacom, conversei com o Luciano Tim e tenho visto outros PROCONs estaduais. A linha geral é a seguinte: em primeiro lugar, como o contrato é anual, então aquela prestação do serviço deve ser feita naquele ano ou no semestre. Então, nesse momento, a recomendação não é a interrupção do pagamento. A escola tem que ofertar um outro tipo de aula, seja virtual, quando não possível, no caso de crianças, reagendamento destas aulas. Agora, você toca num ponto importante, redução de custos. O consumidor tem direito a exigir, claro que elas vão ter tempo para preparar, uma planilha. Caso a escola tenha tido redução de custos, nesse caso, tem direito o consumidor proporcionalmente à mesma redução. O caso do ensino à distância não necessariamente traz redução de custos, porque houve investimentos nessa área também. Então, é necessário verificar se do lado do fornecedor houve mesmo uma vantagem com custo menor e aí ele tem que repassar essa vantagem para o consumidor, a fim de que ninguém se enriqueça às custas do outro. Ou seja, mantendo-se o mesmo equilíbrio contratual. Tem pergunta aí do pessoal também, né, Glória? Tem pergunta, ó. A gente tem aqui o Valdilson que pergunta: no transporte escolar, os pais também não querem mais cumprir o contrato e pagar as parcelas. O que fazer? Bom, essa é uma questão que eles realmente não estão usando. Então, ninguém escreveu ou previu uma situação como essa. O melhor caminho nesse momento, ninguém tem uma resposta escrita pronta para esse tipo de situação inusitada, anômala. Em primeiro lugar, é importante a negociação, a conversa. Ou seja, se não vai usar naquele momento, quando forem retomadas as aulas, por exemplo, período de férias, vai ser usado esse transporte. Então, o que ele está pagando agora, ele vai usar sem custo posteriormente. Ou ele pode deixar de pagar agora para pagar quando for usar. Não tem uma solução pronta nesse caso, mas deve haver a negociação. Em tese, nós recomendamos, porque justamente em razão dessa crise econômica generalizada, pode ser que não tenha fornecedor depois dela, não sobre fornecedor. Então, para preservar o próprio direito do consumidor até aquela prestação, é necessário agir com uma certa cautela. Em tese, ele poderia deixar de pagar e pagar quando fosse usar. Mas, preferencialmente, é melhor continuar pagando e usar gratuitamente quando aquela aula for reposta e ele for usar aquele serviço. Não terá fornecedor e também não terá consumidor, né? Dependendo da maneira como isso for construído nesse tempo todo. De muita preocupação, inclusive, nesse aspecto, né? Com as pessoas aí perdendo os seus negócios e empresas que podem vir a fechar por causa disso. O Rodrigo, inclusive, pergunta, não sei se está na tela, mas eu estou lendo aqui. Não. Qual é a visão do PROCON em relação aos aluguéis? Aluguéis de um modo geral, ele fala de ponto comercial, mas e com relação aos aluguéis? E a gente fala sempre também por um aspecto do seguinte, não é porque a pessoa não quer pagar, é porque talvez ela não tenha como pagar. Exatamente. Exatamente. Olha, nesse caso que nós estamos falando, por exemplo, shoppings, cadeias de lojas que as pessoas pagam aluguel e está fechado o shopping, não tem movimentação. Nesse caso, tem que conversar, tem que haver redução proporcional do aluguel. É importante que o locador, nesse momento, compreenda a situação do inquilino, do locatário, e também, no movimento de solidariedade, também de autopreservação do próprio contrato. Procure uma negociação, ofereça uma redução no valor, uma readequação diante da situação. É importante que a gente tenha em mente, Rodrigo, Glória, o seguinte: trata-se de um evento de força maior, não está presente o que a gente chama de nexo de causalidade. Nem o consumidor, nem o fornecedor deram causa, provocaram, são responsáveis pelo coronavírus. Todos estão enfrentando uma situação inusitada, é um evento de proporções catastróficas em escala mundial e que nós estamos nos adaptando a solucionar caso a caso. Então, nessa hipótese, o que diz o bom senso, que é o princípio que deve reger todas as relações humanas e o direito? Sem bom senso não existe direito, não existe regra jurídica. Que o locador procure dar um desconto, que ele faça uma adaptação à situação que o inquilino enfrenta nesse momento, para que não haja interrupção do contrato.